O som da minha própria gaveta sendo forçada foi mais doloroso que qualquer golpe. Mas as palavras deles foram o veneno que me paralisou atrás da porta do banheiro. Sou Pilar. Tenho 71 anos e passei minha vida vendendo ferramentas e materiais de construção. Sei reconhecer quando uma estrutura está prestes a desmoronar e minha família acabava de ruir. O que meu filho Roberto e sua esposa não sabiam é que os alicerces desta casa e da minha fortuna têm segredos que só a arquiteta conhece. O banheiro estava impregnado com o cheiro da barra do meu sabonete habitual, um aroma que até alguns minutos antes me transmitia paz e limpeza. Agora o ar estava pesado, carregado de uma toxicidade invisível que se filtrava pela fresta da porta de madeira. Eu estava ali parada diante do espelho, com as mãos ainda úmidas, observando o meu próprio reflexo. As rugas no meu rosto contam a história de uma mulher que carregou sacos de cimento quando seu marido adoeceu. Uma mulher que não teve medo de negociar com fornecedores rudes, nem de demitir funcionários desonestos. Mas nada, absolutamente nada, em meus anos à frente da Ferragens Pilar, me havia preparado para a punhalada traiçoeira que estava acontecendo a 3 metros de mim, no meu próprio quarto. Procura bem, Roberto. A velha deve ter os papéis aqui, entre essas porcarias de documentos velhos, sussurrou Vanessa. Sua voz tinha aquele tom impaciente e estridente que sempre tentava disfarçar nos jantares de domingo com uma doçura falsa. Não sei, Vanessa. Me sinto mal fazendo isso. E se ela sair? Respondeu meu filho. Meu Roberto, o menino a quem curei os joelhos ralados. A quem paguei o curso de administração de empresas. O homem que agora tremia, não por respeito à sua mãe, mas por medo de ser descoberto. Ai, por favor, Roberto, não seja covarde. Ela está no banheiro. Demora horas se arrumando. Você já sabe como ela é com suas cremes e suas vaidades. Além disso, precisamos garantir isso. Quando ela morrer, isso é nosso. Mas se não tivermos os papéis em mãos, suas irmãs vão querer meter o nariz. Temos que estar prontos para vender assim que... assim que acontecer. Assim que acontecer. Era assim que chamavam minha morte. Um trâmite, um evento no calendário, como o pagamento de impostos ou a renovação de uma licença. Senti um frio intenso que subia dos calcanhares até a nuca. Não era tristeza, pelo menos não ainda. Era uma mistura de incredulidade e uma fúria branca, silenciosa, similar à calma que precede uma demolição controlada. Apoiei a mão na pia de mármore frio para não cair. Minha mente, treinada para inventários e balanços, começou a processar a informação em velocidade vertiginosa. Roberto e Vanessa vinham há meses insistindo para que eu me mudasse para um quarto no térreo. Por sua segurança, diziam. Falavam que a casa era muito grande para mim sozinha, que a manutenção era cara. Eu sempre me recusei. Esta casa, com seus pisos de madeira que rangem e suas janelas altas, eu mesma a construí. Cada tijolo foi pago com os lucros dos parafusos, porcas, serras e martelos que vendi durante 40 anos. Escutei o som inconfundível da terceira gaveta da minha cômoda. Aquela que tem a fechadura meio manuseada. Se você não a empurra para cima antes de puxar, ela trava. Esse móvel é um lixo, reclamou Vanessa. Deixa comigo, disse Roberto. E então o som seco da madeira cedendo. Aqui tem uma pasta azul. Vamos ver. Houve uma pausa. Um silêncio de papel sendo folheado com avareza. Não. São puras contas médicas e recibos de luz. Onde diabos essa mulher guarda as escrituras? É que ela é desconfiada até a medula. Te disse que talvez ela tenha no banco, sugeriu Roberto. Não. Ela não confia em bancos para papéis importantes desde a crise de 90. Tem que estar aqui. Procura debaixo do colchão se for necessário. Essa velha é das antigas. Com certeza tem tudo escondido como esquilo. Essa velha. A frase retumbou nos meus ouvidos. Não minha mãe, não Dona Pilar, nem sequer sua mamãe. Eu era a velha, o obstáculo.
O móvel que respira e ocupa o espaço que eles já haviam repartido em sua imaginação. Olhei-me no espelho uma última vez. Ajeitei a blusa de seda bege. Arrumei o cabelo grisalho que usava preso num coque impecável. Respirei fundo. Não ia sair chorando. Não ia sair gritando como uma louca. Isso é o que faria uma vítima. E Pilar, dona da ferragem mais importante do distrito, nunca foi uma vítima. Abri a porta do banheiro. O mecanismo girou sem fazer ruído, graças ao óleo que eu mesma colocava nas dobradiças a cada 6 meses. Saí com passo firme, o mesmo passo com que percorria os corredores do meu negócio, supervisionando os carregadores. A cena que encontrei era patética e reveladora. Roberto estava ajoelhado diante da minha cômoda de carvalho, com as mãos metidas na minha roupa íntima dobrada. Vanessa estava de pé junto à janela, segurando meu porta-joias musical. Aquele que meu falecido esposo me presenteou há 30 anos. Estava revisando o fundo falso. Congelaram. Foi quase cômico, como se alguém tivesse pressionado o botão de pausa em um filme ruim. Roberto ficou pálido, da cor da cal viva. Vanessa, com mais cinismo, deixou cair a tampa do porta-joias, que emitiu um golpe seco. Tentou compor um sorriso, embora seus olhos a delatassem. Eram os olhos de um animal preso nos faróis de um caminhão. Fiquei parada no umbral, ereta. Não disse nada durante 5 longos segundos. Deixei que o silêncio pesasse, que os esmagasse, que se sentissem pequenos sob meu olhar. Então sorri. Não foi um sorriso caloroso, foi aquele sorriso torto que usava quando um fornecedor tentava me vender material de segunda a preço de primeira. "Procuram algo?" perguntei. Minha voz saiu tranquila, sem tremores, com uma suavidade que cortava mais que uma serra elétrica. Roberto se levantou desajeitadamente, quase tropeçando nos próprios pés. "Mãe, nós... balbuciou, buscando uma mentira que pudesse salvá-lo. "Estávamos procurando", interveio Vanessa com aquela rapidez víbora que a caracteriza. "Umas aspirinas." Roberto tinha uma dor de cabeça terrível e não queríamos incomodá-la batendo na porta se você estivesse ocupada. "Pensamos que talvez você tivesse um kit de primeiros socorros aqui." Olhei a gaveta aberta onde guardo meus documentos pessoais. Olhei minha roupa íntima revirada. Olhei o porta-joias deslocado. "Aspirinas na minha gaveta de roupa íntima?" perguntei arqueando uma sobrancelha. "Nossa, Roberto, não sabia que dor de cabeça se curava revisando minhas calcinhas." Roberto baixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Vanessa, no entanto, tentou manter a farsa. Ajeitou o vestido e adotou uma postura defensiva. "Bem, Pilar, a gente nunca sabe onde as pessoas mais velhas guardam as coisas. Às vezes se confundem e colocam as coisas em lugares estranhos. Só queríamos ajudar." "Claro", disse caminhando lentamente até minha cama e sentando na beira, cruzando as pernas com elegância. "As pessoas mais velhas se confundem muito. Esquecemos onde colocamos os remédios, esquecemos de fechar as gavetas. Mas veja, Vanessa, há coisas que não esquecemos." Fiz uma pausa. Deixei o veneno trabalhar. "Não esquecemos quem pagou a hipoteca do apartamento de vocês quando se casaram. Não esquecemos quem emprestou dinheiro para o carro novo no ano passado." O ambiente ficou ainda mais tenso. Vanessa apertou os lábios. "Você não precisa ficar assim, Pilar. Foi só um mal-entendido. Já estamos indo para você descansar. Parece que precisa de tranquilidade." "Sim, é isso que eu preciso", respondi, olhando-os fixamente. "Tranquilidade e ordem. Vocês sabem que sou uma mulher de ordem. Na ferragem, se um parafuso não está em sua caixa, todo o inventário falha. Na família, é igual." Roberto deu um passo em minha direção com a mão estendida, tentando tocar meu ombro. "Mãe, de verdade, me perdoe se pareceu outra coisa. A gente te ama muito. Só nos preocupamos com você." Afastei-me sutilmente, evitando seu toque. Esse gesto me doeu mais que a traição em si. A rejeição física ao meu próprio filho.
Mas naquele momento, sua mão me parecia suja, contaminada pela avareza. Eu sei, filho. Se preocupam tanto que já estão planejando o que fazer com minhas coisas quando eu passar. A cor abandonou o rosto de Vanessa por completo. Roberto abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eles sabiam. Eu os havia escutado. Não havia forma de negar. Não, mãe, isso não. Você ouviu errado, tentou dizer ele. Saiam, ordenei. Não gritei. Foi um sussurro imperativo. Saiam do meu quarto agora mesmo. Vanessa agarrou Roberto pelo braço e o puxou em direção à saída. Vamos, Roberto. Sua mãe está alterada. Amanhã conversamos quando passar o chilique dela. Saíram e fecharam a porta. Escutei seus passos apressados descendo a escada de madeira e depois o bater da porta de entrada. Só então, quando o silêncio voltou a tomar conta da casa, me permiti soltar o ar que estava contendo. Minhas mãos começaram a tremer. Não de medo, mas de uma adrenalina pura e dura. Levantei-me e fui até a gaveta que haviam violentado. Arrumei minha roupa com delicadeza. Depois, meti a mão até o fundo, apalpando o fundo falso que meu pai, carpinteiro de ofício, havia construído neste móvel há 50 anos. Pressionei a mola oculta e a madeira se deslocou. Ali estava a pasta de couro preta, as escrituras da casa, os títulos de propriedade dos imóveis comerciais, as ações da ferragem e, o mais importante, meu testamento atual. Tirei-a e a coloquei sobre a cama. Meus dedos percorreram o couro gasto. Tudo isso representava minha vida, meu suor, minhas madrugadas carregando caminhões, e eles viam isso como um butim, como um direito adquirido pelo simples fato de compartilhar meu sangue. Senti-me estúpida. Durante anos havia ignorado os sinais. As perguntas sutis de Vanessa sobre quanto valia o metro quadrado nesta zona. As reclamações constantes de Roberto sobre seu salário, esperando que eu sacasse o talão de cheques. Eu pensava que eram problemas normais da vida moderna, que a economia estava difícil, mas não, era parasitismo. Eu era o hospedeiro, e eles estavam esperando que o hospedeiro morresse para devorar os restos. Caminhei até a janela e olhei para o jardim. As rosas que plantei no ano passado estavam florescendo, alheias à miséria humana que ocorria dentro da casa. Quando ela morrer, isso é nosso. A frase continuava se repetindo na minha cabeça como um disco arranhado. Pois olha só, disse em voz alta para o quarto vazio, olha só que não vou morrer ainda. E olha só que isso não vai ser de vocês. A tristeza inicial estava se transformando em algo muito mais útil. Estratégia. Nos negócios, quando você descobre que um sócio está roubando, não fica chorando no escritório. Fecha as contas, troca as fechaduras e liga para os advogados. E Roberto e Vanessa acabavam de romper o contrato social mais sagrado que existe, o da família. Olhei o relógio de parede. Eram 4 da tarde. Ainda tinha tempo. Fui até minha escrivaninha, aquele velho móvel de Nogueira de onde dirigi meu império de ferramentas durante décadas. Tirei minha agenda, aquela caderneta preta onde anoto tudo com caneta tinteiro, porque nunca confiei em celulares para as coisas importantes. Procurei um número, não era o do meu advogado. Isso viria depois. Procurei o número da Transportes e Mudanças Rápido. O dono, seu Anselmo, me devia vários favores de quando eu fiava peças para seus caminhões nos tempos difíceis. Disquei o número no telefone fixo. Alô, Ferragens Pilar? Atendeu uma voz rouca do outro lado. Não, Anselmo, sou eu, Pilar. Pilar, a dona. Dona Pilar, que milagre! Em que posso servi-la? Precisa de material? Não, Anselmo. Preciso de um caminhão, o maior que você tiver, e preciso dele amanhã, de manhã cedinho, às 7 em ponto. Caramba, dona Pilar, amanhã é domingo. Mas por você, o que for, vai se mudar? Vai vender móveis velhos? Sorri de novo, desta vez com uma determinação fria. Olhei ao meu redor, olhei as cortinas de veludo,
os quadros a óleo, as luminárias de cristal, tudo o que Vanessa já havia imaginado vender ou reformar. Digamos que vou fazer uma limpeza profunda, Anselmo. Uma limpeza total. Quero que traga 4 rapazes fortes. Vamos mover muitas coisas. E traga caixas. Muitas caixas. Entendido, patroa. Estaremos aí. Desliguei o telefone. Sentei-me na cadeira giratória e olhei a pasta de couro preta sobre a cama. Minha mente começou a traçar o plano. Não ia ser uma simples birra. Não ia fazer uma discussão aos gritos. Ia dar uma lição magistral. Uma lição de logística e poder. Eles achavam que eu era uma anciã vulnerável, agarrada às suas memórias. Iam descobrir que sou Pilar. A mulher que sabe exatamente quanto pesa cada grama do que possui e como movimentá-lo. Aquela noite não dormi. Passei as horas percorrendo a casa, tocando as paredes, despedindo-me da ingenuidade com que havia vivido os últimos anos. Tirei malas. Comecei a guardar não apenas roupas, mas o que realmente importava: minha dignidade e meu controle. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de um laranja suave, eu já estava vestida com meu tailleur cinza, aquele que usava para as reuniões com o banco, e meus sapatos confortáveis. Preparei um café forte, preto e sem açúcar. Às 7 em ponto, o rugido de um motor a diesel rompeu a quietude da manhã residencial. Assomei-me pela janela. Ali estava o caminhão da Rápido, imenso, ocupando toda a frente da casa. Os vizinhos certamente iriam se assomar curiosos. Roberto e Vanessa viviam no anexo da casa, uma construção que fizemos no Jardim dos Fundos quando se casaram, para que tivessem privacidade. Escutei que se abria a porta do lado deles. Seguramente o barulho os havia acordado. Desci as escadas com a pasta de couro sob o braço. Abri a porta principal justo quando Anselmo e seus rapazes desciam do caminhão. "Bom dia, dona Pilar", saudou Anselmo tirando o boné. "Bom dia, Anselmo. Entrem, não temos tempo a perder." Nesse momento vi Roberto vir correndo desde o jardim, de pijama e com cara de espanto. Vanessa vinha atrás dele, com um roupão de seda mal abotoado. "Mãe, o que é isso? O que esse caminhão está fazendo aqui?" gritou Roberto, esfregando os olhos, sem entender nada. Fiquei parada na varanda, um degrau acima deles, dominando a cena como tantas vezes fiz no armazém de carga. "Procuravam as escrituras, não é?" disse com voz potente, para que os carregadores também ouvissem. "Procuravam herdar, pois hoje começa o processo de sucessão, meu filho. Mas não como vocês pensavam." Ficaram paralisados vendo como os homens de Anselmo entravam com carrinhos de carga e caixas de papelão ondulado. "Mas você está indo? Está se mudando?" perguntou Vanessa com um brilho de esperança repentina nos olhos. Ela pensou que tinha ganhado. Pensou que eu ia para um asilo e deixava o campo livre. Olhei-a com pena. Pobre ingênua. Não sabia que no xadrez às vezes você move a rainha não para fugir, mas para preparar o xeque-mate. "Não, querida", respondi abrindo a pasta e mostrando-lhes apenas por um segundo o selo oficial do cartório. "O caminhão não é para me levar. O caminhão é porque hoje a casa se esvazia. E quando digo se esvazia, me refiro a tudo." "Tudo?" perguntou Roberto tremendo. "Tudo o que é meu", sentenciei. "E acontece, Roberto, que nesta casa até o ar que vocês respiram foi pago por mim." Dei o sinal para Anselmo começar. O primeiro móvel que tiraram foi o sofá favorito de Roberto, aquele onde ele sentava para ver o futebol aos domingos enquanto eu cozinhava. "Esse é meu sofá", reclamou ele. "Erro", corrigi, consultando uma velha fatura mental. "Esse sofá eu comprei em 98, com o bônus de Natal da ferragem. É ativo da empresa. Subam ele." Isso estava apenas começando. A velha das escrituras estava prestes a ensinar-lhes como se faz um inventário de liquidação. Ver Anselmo e seus rapazes carregando a sala de jantar de mogno
Foi como ver o desmonte de um cenário de teatro depois da última apresentação. Aquela sala de jantar, com suas 12 cadeiras estofadas em tecido importado, havia testemunhado cenas de Natal, aniversários e a hipocrisia semanal dos domingos. Roberto corria de um lado para outro, atrapalhando, com as mãos na cabeça, enquanto Vanessa tentava bloquear o caminho de um carregador que levava uma luminária de pé. "Cuidado, animal! Essa luminária é de cristal cortado", gritou ela com aquela voz aguda que perfurava meus tímpanos. "É cristal, sim", corrigi eu, parada no centro da sala com minha lista na mão. "Mas não é sua. Anselmo, essa luminária vai na caixa número 4, com etiqueta de venda imediata." "Mãe, pelo amor de Deus!" Roberto se plantou diante de mim com os olhos vermelhos. "O que você está fazendo? Para onde estão levando as coisas? Você não pode nos deixar numa casa vazia." Olhei-o por cima dos meus óculos de leitura. A manhã estava fresca, mas eu sentia um calor interno, uma caldeira funcionando à máxima potência. "Casa vazia?" perguntei com calma fingida. "Não, filho. A estrutura fica. As paredes, o teto, o piso. Isso é uma casa. O que tem dentro são apenas coisas. E como você bem disse ontem, quando ela morrer, isso é nosso. Pois bem, decidi que não quero que carreguem com a responsabilidade de administrar meus bens quando eu não estiver mais aqui. Prefiro administrá-los eu agora, que estou viva e cheia de saúde." Dei meia volta e caminhei até meu escritório. O único cômodo que havia ordenado deixar para o final. Precisava revisar papéis, não as escrituras que eles procuravam com tanta desesperação, mas outros documentos. Papéis que havia guardado no fundo do arquivo metálico cinza, atrás das faturas de fornecedores de cimento e vergalhões do ano de 95. Fechei a porta do escritório, amortecendo os gritos de Vanessa, que agora ameaçava chamar a polícia. Pobre ingênua. Chamar a polícia para denunciar que a dona da casa está tirando seus próprios móveis. Que chame, me serviria de testemunha. Sentei-me na minha cadeira giratória, aquela que range um pouco ao se inclinar. Suspirei. O cheiro de papel velho e tinta sempre me acalmou. É o cheiro da ordem, das contas claras. Abri a gaveta inferior, aquela que tem a chave colada com fita adesiva na parte de baixo da escrivaninha. Um truque que aprendi com meu pai. Tirei uma pasta de cor manila bastante grossa. Ali estava. Projeto anexo, jardim posterior. Meus dedos, ásperos por anos tocando madeira e metal, passaram pelas folhas das plantas azuis. Quando Roberto se casou com Vanessa há 10 anos, vieram com a história de que não tinham dinheiro para um apartamento próprio. Eu, com o coração de mãe amolecido e a memória do meu esposo pedindo-me que cuidasse do rapaz, ofereci construir no Jardim dos Fundos. Algo temporário, disseram, enquanto juntamos dinheiro. A temporariedade se converteu em uma década, e a construção que paguei peso a peso foi feita ao gosto deles. Mas aqui, nesses papéis que eles nunca se deram ao trabalho de ler, porque lhes dá preguiça a burocracia, estava minha salvaguarda. Meu esposo sempre dizia, Pilar, nos negócios e na construção, leia sempre a letra miúda. E eu, como boa aluna, não apenas a li, mas a redigi. Revisei a licença de construção municipal. Claramente, na descrição da obra, não dizia casa, habitação independente. Dizia ampliação de unidade doméstica, área de serviço e armazenagem. Legalmente, a casa de 2 andares onde viviam meus sanguessugas favoritos não era uma propriedade à parte. Era, perante a lei e o cadastro, meu depósito de luxo. Uma extensão da minha cozinha. Um sorriso amargo se desenhou no meu rosto. Eles achavam que tinham direitos de posse. Achavam que se eu os expulsasse, poderiam me processar por despejo do lar familiar. Mas se o cadastro diz que vivem em um depósito de serviço dentro da minha propriedade, as regras mudam. Tirei também o livro de contabilidade pessoal, um caderno de capa dura preta onde anoto os empréstimos familiares.
Comecei a somar. Carro de Roberto, modelo 2018. Entrada e 12 mensalidades pagas pela Ferragens Pilar como bônus de produtividade inexistente. Viagem a Cancún de Vanessa por estresse. R$ 50 mil. Mensalidade dos cursos que Roberto nunca terminou. R$ 80 mil. Reforma do banheiro do anexo, porque Vanessa não gostava do azulejo azul. R$ 40 mil. A soma ascendia a números que me davam vertigem. Não pela quantidade. Graças a Deus e ao trabalho duro, dinheiro não faltava, mas pelo que representava. Cada real era 1 grama da minha energia vital, entregue a 2 pessoas que esperavam minha morte como quem espera que termine um filme chato para ir jantar. Tirei os óculos e esfreguei o dorso do nariz. Durante anos havia dito a mim mesma que isso era amor de mãe. Dar sem esperar. Apoiar. Mas há uma linha muito tênue entre apoiar e manter parasitas. E eu a havia apagado com meu próprio talão de cheques. Eles me subestimaram. Esse foi seu grande erro. Me viam como a velhinha que faz o molho aos domingos e tricota casaquinhos. Esquecendo que eu sou a mulher que negociou com os sindicatos de transportadores nos anos 80, quando ser mulher e chefe era quase um insulto. Escutei uma batida na porta. Dona Pilar! Era a voz de Anselmo. Já esvaziamos a sala e a sala de jantar. Continuamos com os quartos de cima ou quer que tiremos o que tem na cozinha? Abri a porta. Anselmo estava ali, suando, com sua faixa de carga bem colocada. Atrás dele, Roberto estava sentado no chão, no espaço vazio, onde antes estava o tapete persa, com a cabeça entre as mãos. Vanessa falava ao telefone, seguramente com sua mãe, gesticulando no ar. Continue com a cozinha, Anselmo, ordenei. Quero que levem tudo. A louça da Baviera, os eletrodomésticos, até os talheres de prata. Deixem só um prato, um copo e uma colher para mim. E a cafeteira? Essa fica. Você está louca? Gritou Vanessa, desligando o telefone. Isso é violência psicológica. Minha advogada diz que você não pode nos deixar sem condições mínimas de vida. Caminhei até ela. Meus passos ressoavam com eco na sala vazia. O som dos meus saltos baixos contra a madeira nua era autoritário, marcial. Condições mínimas? Perguntei, parando a 1 metro dela. Vão, querida. Você vive no anexo. Aquela construção tem sua própria cozinha, não tem? Aqui equipei com fogão industrial no ano passado porque você queria aprender a ser chefe e desistiu em 1 semana. Tem seu próprio banheiro, tem seus próprios móveis, que, aliás, também paguei eu. Estou esvaziando minha casa, a casa principal onde eu vivo. Como isso afeta vocês? Estou querendo viver num espaço minimalista. Vanessa abriu a boca e a fechou como um peixe fora d'água. Mas a cozinha de lá é pequena. Aqui é onde sempre comemos. Você cozinha, balbuciou. Ah, aí está o detalhe, disse levantando um dedo. Eu cozinho, eu sirvo, eu pago os ingredientes. Acabou o restaurante gratuito, Vanessa. A partir de hoje, a cozinha da Dona Pilar está fechada por inventário permanente. Se querem comer, tem o fogão de vocês. Se querem luz, paguem o recibo. Porque amanhã mesmo vou solicitar à companhia de luz que separem os medidores. Acabou o subsídio. Roberto levantou a cabeça. Parecia um menino brigado, não um homem de 40 anos. Mãe, por que está fazendo isso com a gente? Foi só um comentário. Estávamos preocupados com os papéis caso acontecesse algo com você. Preocupados. Soltei uma gargalhada seca. Roberto, não me insulte. Escutei a ganância nas vozes de vocês. Escutei como dividiam o butim. A velha deve ter os papéis aqui. Isso foi o que você disse, não minha mãe. A velha, pois essa velha se cansou de ser o caixa automático da família. Dirigi-me à janela que dava para a rua. Havia vários vizinhos olhando. Dona Chona, a do número 42, estava varrendo a calçada pela 3ª vez na manhã, esticando o pescoço como girafa.
O Sr. Martínez passeava seu cachorro muito lentamente diante do caminhão. Seguramente a fofoca já corria pelo grupo de WhatsApp da vizinhança. Pilar enlouqueceu. Estão executando a dívida dela. Pobre mulher. Que pensem o que quiserem. A percepção externa sempre foi minha melhor camuflagem. Quando ia aos leilões de materiais, os homens riam da senhora das ferramentas. Pensavam que eu não sabia de preços, que me assustaria com números grandes. E enquanto eles riam, eu comprava os melhores lotes pela metade do preço, porque havia estudado o mercado enquanto eles bebiam uísque. Agora acontecia o mesmo. Meus vizinhos viam uma anciã desmontando seu lar, talvez por demência senil. Roberto e Vanessa viam uma mãe birrenta. Ninguém, absolutamente ninguém, via a estrategista que estava rearranjando o tabuleiro para dar o golpe final. Voltei ao meu escritório e peguei o telefone. Disquei o número do Dr. Mendes. Era domingo, eu sabia. Mas Mendes me devia a carreira. Eu fui sua primeira grande cliente quando ninguém dava 1 centavo por ele. Alô, atendeu com voz sonolenta. Mendes, sou Pilar, preciso vê-lo hoje. Dona Pilar, é domingo. Aconteceu algo grave? Depende de para quem. Para mim é um renascimento. Para outros será o apocalipse. Preciso redigir um novo testamento e preciso que traga os papéis para constituir uma fundação. Uma fundação? Sua voz se clareou de repente. Para quê? Para a beneficência. Ajuda a mulheres mais velhas empreendedoras. Quero que todos os meus ativos, incluindo a casa, os imóveis e a ferragem, passem a ser propriedade da fundação no momento da minha morte. E quero me nomear administradora única e vitalícia, com um salário que consuma os lucros atuais. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, escutei o riso suave de Mendes. Entendo. E os herdeiros forçosos? Deixarei o que marca a lei como mínimo indispensável. Se é que não posso deserdá-los por ingratidão. Isso é o que vamos estudar hoje. Te espero às 5. Traga café, porque aqui já não tenho nem xícaras. Desliguei. Lá fora, o barulho de fita adesiva fechando caixas era música para meus ouvidos. Saí do escritório com as plantas do anexo sob o braço. Me sentia leve, como se tivesse tirado um casaco de chumbo que carregava há décadas. Fui até onde estava Roberto, que agora discutia com Vanessa em voz baixa. Ao me ver, se calaram. Tenho uma pergunta, disse mostrando-lhes as plantas. Vocês sabem sob qual figura legal está construído o apartamento de vocês? Vanessa me olhou com desconfiança. É nossa casa, Pilar. Você nos deu. De palavra, esclareci. Mas no papel, e o papel é o que manda neste mundo, vocês vivem no depósito B da propriedade. E estive revisando os estatutos municipais. É proibido habitar permanentemente uma zona de armazenagem que não conta com licença de habitabilidade independente. A cor sumiu do rosto de ambos ao mesmo tempo. Foi um efeito sincronizado. Maravilhoso. O quê? O que você quer dizer? Gaguejou Roberto. Quero dizer que se chegasse um inspetor municipal, digamos amanhã, e visse que há gente morando no depósito, poderia clausurar essa parte da propriedade e me multar. E como sou uma cidadã responsável, não posso permitir irregularidades na minha casa. Você vai nos expulsar? Sussurrou Roberto, entendendo finalmente a magnitude do terremoto. Não, filho, eu não os expulso. A lei é a lei, mas não se preocupem com isso hoje. Hoje se preocupem em ajudar Anselmo, porque aquela cama onde vocês dormem... Fiz uma pausa dramática, saboreando o momento. Aquela cama king size ortopédica que compraram com meu cartão de crédito há 2 anos, tecnicamente também é parte do mobiliário da casa principal que foi emprestado ao depósito. E Anselmo tem ordens de levar tudo o que seja ativo fixo. A cama não, gritou Vanessa. Isso é pessoal. A fatura está em nome de Pilar Construções S.A., respondi com frieza.
é ativo da empresa. Anselmo, quando terminar com a cozinha, passa no anexo. Tudo que tiver etiqueta de inventário da ferragem ou fatura em meu nome vai para cima do caminhão. Dei meia volta e saí para a varanda. O ar fresco me golpeou o rosto. O caminhão já estava meio cheio. Meus vizinhos continuavam olhando. Levantei a mão e cumprimentei Dona Chona com um sorriso radiante. O sorriso de uma mulher que acabava de recuperar sua vida. Passaram-se 6 meses desde que o caminhão de mudanças de Anselmo levou os últimos vestígios da minha vida anterior. 6 meses desde que a placa de bronze foi aparafusada na fachada de cantaria. Fundação Pilar Garcia. Impulso à mulher madura. A casa que antes ressoava com o eco da minha solidão e os sussurros venenosos da minha família, agora vibra com uma energia diferente. Já não há móveis de mogno inúteis, nem enfeites de porcelana que acumulam pó. Agora há escrivaninhas funcionais, quadros brancos e, o mais importante, há barulho. O barulho bendito de telefones tocando, de teclados sendo digitados com entusiasmo e de mulheres discutindo estratégias de venda. Estou parada no que costumava ser minha sala de estar, observando onde antes estava o sofá de Roberto diante da televisão. Agora há 3 senhoras. Guadalupe, uma ex-costureira de 65 anos. Mexe, que enviuvou há pouco e faz uns doces divinos. E Tônia, que entende de mecânica, mas nunca a deixaram exercer. Estão montando o plano de negócios para uma cooperativa de confeitaria delivery. Não, Mexe, assim as contas não fecham, diz Guadalupe, apontando a planilha no laptop que a fundação emprestou. Se você vende o bolo a R$ 200, mal recupera o gás. Dona Pilar diz que a margem deve ser de 30% no mínimo. Sorrio. Aprenderam bem. Meu escritório, o antigo gabinete, tem a porta aberta. Daqui, controlo tudo. Já não sou a velhinha que se esconde no banheiro. Sou a diretora executiva. A mudança não foi só de móveis, foi de atmosfera. A casa cheira a café recém-feito, mas não ao café de ócio dos domingos, e sim ao café carregado dos escritórios onde se trabalha de verdade. O relógio marca 10 da manhã. É dia 5 do mês. A data limite. Escuto a campainha da porta de serviço, aquela que dá para o beco lateral. É a única entrada permitida para os inquilinos da unidade B. Ajusto os óculos. Pego meu livro de contabilidade, o mesmo caderno preto, agora muito mais grosso, e caminho até a entrada dos fundos. Ao abrir, me deparo com Roberto. Ele está diferente. Perdeu uns 5 quilos. A barriga de executivo sedentário desapareceu, substituída por uma compleição mais fibrosa, fruto da necessidade, não da academia. Veste o uniforme de uma empresa de logística. Conseguiu trabalho como supervisor de armazém no turno noturno. Seus olhos têm olheiras, mas também têm algo que não tinham antes, um rastro de humildade forçada pela realidade. Atrás dele, a alguns passos, está Vanessa. Já não tem as unhas de acrílico de 5 centímetros, nem o cabelo de salão semanal. Traz o cabelo preso num rabo de cavalo prático e veste roupas simples. Vende produtos por catálogo e faz entregas a pé pela vizinhança para economizar gasolina. Bom dia, Dona Pilar, diz Roberto me estendendo um envelope amarelo. Já não me chama de mãe em horário de escritório. Aprendeu essa lição no 2º mês, quando tentou usar o sentimentalismo para pedir uma prorrogação e cobrei 10% de juros moratórios. Bom dia, Roberto. Pego o envelope e tiro o dinheiro ali mesmo. Conto as notas diante dele. 15 mil reais em dinheiro vivo. Notas de 500, de 200, até algumas de 50. Nota-se que é dinheiro juntado com esforço, suado. Está completo. Anoto no caderno. O recibo de luz do anexo chegou alto este mês, comenta Vanessa de trás, com um tom que já não é de reclamação, mas de queixa resignada. Acho que o medidor está com defeito. O medidor não está com defeito, Vanessa, respondo fechando meu livro.
O que acontece é que agora você é consciente do que custa deixar as luzes acesas a noite toda. Sugiro que mudem para lâmpadas econômicas, como fizemos aqui na fundação. É um investimento inteligente. Roberto assente com o olhar baixo. Obrigado por receber o pagamento. Podemos ver as crianças no fim de semana? Quer dizer, se vierem suas sobrinhas, mantenho-me firme. Aqui não há visitas sociais em horário de trabalho, Roberto, mas no domingo há um bazar de empreendedoras no jardim da frente. Se quiserem vir comprar algo e apoiar as senhoras, serão bem-vindos como qualquer cliente. Roberto engole em seco. Sei que dói. Sei que ele sente falta de entrar nesta cozinha e abrir a geladeira como se fosse dele. Mas também vejo que, pela primeira vez na vida, ele se sente orgulhoso de ter juntado o aluguel por seus próprios meios. Já não é um parasita, é um homem que sobrevive. Está bem, nos vemos domingo, diz ele. Dão meia volta e caminham em direção ao beco. Vejo como Vanessa o pega pelo braço, não para puxá-lo como antes, mas buscando apoio. A adversidade, curiosamente, parece tê-los unido mais que a abundância. Quando eu dava tudo, brigavam para ver quem gastava mais. Agora que têm que contar os centavos, funcionam como uma equipe para não afundar. Fiz-lhes um favor, embora provavelmente me odeiem por isso até o dia da minha morte. Fecho a porta e volto ao burburinho da casa principal. Dona Pilar, me chama Socorro, uma mulher de 70 anos que chegou à fundação há 3 meses chorando porque seus filhos queriam tirar sua casa. Já chegou a aprovação do cartório. Aproximo-me de sua mesa. Socorro segura um documento legal com as mãos trêmulas. O que diz, Socorro? Leia com gosto. Diz que a propriedade fica blindada sob a figura de patrimônio familiar inalienável em meu nome e que se revoga a procuração notarial que eu havia assinado para meu genro. Socorro levanta a vista e seus olhos estão cheios de lágrimas. Mas daquelas lágrimas que limpam a alma. Já não podem me tirar, Pilar, é minha casa. Claro que é sua casa, digo colocando uma mão em seu ombro. E agora, com esse papel, você tem a faca e o queijo na mão. O que vai fazer? Vou montar meu ateliê de costura na sala, como você fez aqui com os escritórios. E se não gostarem do barulho da máquina de costura, que comprem protetores de ouvido. Todas as mulheres na sala aplaudem. É um momento de vitória coletiva. Cada vez que uma de nós recupera sua dignidade, curamos um pouco todas nós. Eu me vejo em Socorro. Vejo o medo que tinha naquele dia no banheiro, quando escutei meu próprio sangue planejar meu fim. E vejo a transformação. Retiro-me ao meu escritório para assinar uns cheques. Os lucros da ferragem, que antes se iam nas viagens de Vanessa e nos carros de Roberto, agora financiam microcréditos. O dinheiro é energia, costumava dizer meu esposo. Tinha razão. Durante anos desperdicei minha energia alimentando um poço sem fundo. Agora, essa energia rega um jardim que floresce. Sento-me na minha cadeira giratória e olho pela janela para o jardim dos fundos. A tela divisória continua ali, firme, separando os 2 mundos. Do lado do anexo, vejo roupas estendidas ao sol. Vanessa está lavando à mão uns lençóis. Há 6 meses teria gritado que ia quebrar as unhas. Hoje esfrega com força. A necessidade é a melhor mestra da vida. Às vezes, nas noites, quando o escritório se esvazia e o silêncio volta, me pergunto se fui dura demais. A dúvida é natural. É o resíduo do meu instinto maternal. Mas depois lembro as palavras exatas. Quando ela morrer, isso é nosso. Não disseram, vamos sentir falta dela. Não disseram, cuidaremos do seu legado. Só queriam as coisas. Ao tirar-lhes as coisas, devolvi a oportunidade de serem pessoas. Roberto deixou de ser o filho da dona para ser simplesmente Roberto. E creio honestamente que ele dorme melhor agora que chega cansado de trabalhar do que quando dormia na cama king size, preocupado em como me pedir mais dinheiro sem que eu percebesse. Meu celular toca. É o Dr. Mendes.
Dona Pilar, boa tarde. Só para confirmar que a modificação do testamento ficou inscrita no registro público. A fundação é a herdeira universal. E a cláusula da Bolsa de Assistência Social para seu filho ficou como combinamos, só aplicável em caso de doença grave ou incapacidade total, e sempre administrada pelo conselho diretor, nunca entregando dinheiro direto. Obrigada, Mendes. É um cadeado necessário. A propósito, Dona Pilar, encontrei seu filho outro dia no centro. Ah, sim? E o que ele disse? Pergunto com um leve nó na garganta. Perguntou por você, não pelo seu dinheiro nem pela herança. Perguntou como estava de saúde, disse que a viu carregando umas caixas de arquivo outro dia e que se preocupa que machuque as costas. Sorrio, e desta vez o sorriso me chega aos olhos. Diga a ele que tenho as costas de aço, Mendes, mas obrigada por me contar. Desligo o telefone e fico olhando a parede onde antes pendia um quadro caríssimo que ninguém olhava. Agora há um mapa do distrito com taxinhas coloridas, marcando os negócios que abriram nossas bolsistas. Uma padaria, um salão de beleza, uma oficina mecânica, uma creche. Esse é meu verdadeiro patrimônio. Saio para a varanda da frente ao entardecer. O sol tinge de laranja a fachada da casa. A placa de bronze brilha com os últimos raios de luz. Uma vizinha, Dona Chona, passa passeando seu cachorro. Antes me olhava com pena quando Roberto me gritava. Agora para e me saúda com respeito militar. Boa tarde, Dona Pilar. O jardim está muito bonito. Obrigada, Chona. As rosas crescem melhor quando se poda a erva daninha. Olha, minha neta quer montar um negócio de unhas, mas não tem dinheiro para a lâmpada. Acha que ela pode vir falar com você? Que venha amanhã às 9, que traga caneta e papel, porque aqui não damos nada de graça. Aqui ensinamos a pescar. Chona assente e segue seu caminho. Respiro fundo o ar fresco da tarde. Me sinto plena, me sinto útil. A velhice que Roberto e Vanessa viam como uma sala de espera para a morte resultou ser a etapa mais produtiva da minha vida. Descobri que o poder não estava nas escrituras guardadas numa gaveta secreta, mas na capacidade de dizer não. Não ao abuso, não à chantagem, não a ser invisível na minha própria casa. Olho para o anexo uma última vez antes de entrar. Acendeu-se uma luz tênue na janela da cozinha de Roberto. Estão jantando. Provavelmente feijão e tortilhas comprados com seu dinheiro. Estão conversando, estão vivendo a vida deles. E eu estou vivendo a minha. A simbiose tóxica se rompeu. E ambos os organismos sobreviveram. Entro na casa e fecho a porta. Não coloco a tranca por medo, mas por costume. Caminho pelo corredor. Meus saltos ressoando com autoridade sobre a madeira. Amanhã temos curso de finanças pessoais para 50 mulheres. Tenho que preparar o material. Paro diante do espelho do hall. O mesmo onde me olhei naquele dia fatídico depois de sair do banheiro. A mulher que me devolve o olhar já não tem medo. Tem rugas, sim, e o cabelo completamente branco. Mas tem o olhar de uma águia. Procuravam as escrituras. Digo ao meu reflexo em voz alta, com uma ironia doce. E acabaram encontrando a mãe deles, ou pelo menos a mulher que a mãe deles sempre deveria ter sido. Apago a luz do corredor. A casa da fundação descansa, mas nunca dorme completamente, porque os sonhos que aqui se constroem são daqueles que te mantêm acordada. Não deixei herança para que se matassem por ela. Deixei um legado para que aprendessem a viver. E essa, sem dúvida, foi meu melhor investimento.